Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos analisar a animação do Predador, né? Killer of Killers, ou Assassino de Assassinos. E a princípio eu gostei muito da animação, é uma animação totalmente diferente, com elementos novos, né? Ampliando aí a franquia do Predador, pessoal. Será que depois de muito tempo o Predador agora tá indo por um caminho certo, né? Muito tempo aí o Predador tentaram, na verdade, fazer novos caminhos, né, pro Predador, que nem o Predador em 2018, né? Que foi um fiasco ali com o Predador Ultimate. Agora o Predador tem uma nova chance, né, de mudar o futuro, né? Cursar aí um caminho certo agora, ampliar a mitologia. Vamos analisar as histórias, pessoal, porque lembrando que foi 3 histórias, né, que teve nessa animação. Inclusive eu vou explicar o final também, né, que o final é bastante curioso. Como falei, aumenta muito a mitologia do Predador. O universo do Predador foi muito aí amplificado com essa animação, gerando aí especulações, né, para aparições futuras na franquia, né, em filmes futuros. Também fazendo ligações com o passado e futuro, né? Filmes que vão sair, filmes que já saíram aí, ele se conecta a tudo. E é uma forma bem interessante, né, que o diretor teve aí de criar essa mitologia nova, né? Sobre a animação, pessoal, a ambientação, a animação em si é muito boa, né? É uma animação totalmente diferente para o estilo, também para qualquer, na verdade, gênero, né? Tanto desse gênero assim, que é um pouco mais sci-fi, né, ficção, ação, como também para até elementos aí de super-heróis também, né, no geral. É um formato de animação diferente, mas que é legal, no fim das contas é bem positivo nas cenas de ação, a gente consegue visualizar bem, entender bem, nada fica confuso aí do que é que tá passando ali, né, na animação. Então não é aquela animação assim deixa a desejar, é uma animação com bastante qualidade, inclusive, como eu disse, né, eu ainda vou chegar lá, mas pelo jeito vai ter mais animações, né, não vai parar por aí não. Falando das histórias, pessoal, a gente tem 3 histórias diferentes, que inclusive, eu até falei no vídeo passado, né, no último trailer que eu reagi dessa animação, que eu matei a charada quando mostra aí, né, o piloto da Segunda Guerra com um colarzinho aí, como se fosse preso. Ele fala a segunda frase, né, o que acontece se nós sobrevivermos? Então dá a entender que ele não estava sozinho, e eu, a partir dali, né, teorizei que eles se juntariam no final. Isso realmente acontece aqui. São 3 histórias, mas não são 3 histórias isoladas, como pensei que ia ser, né? Na verdade, são 3 histórias que depois se juntam, né, e formam uma só. Ela tem uma execução final, né, conclusiva, como uma só história, na verdade. Porém, é muito curioso como o diretor ele procurou fazer, né, para juntar esses personagens. Por exemplo, na primeira história a gente tem o personagem da Vicky, né, a Ursa, onde ela tá lá buscando vingança, né, pela morte do pai dela. E na verdade ela mesma matou o pai, né, como matando o pai, a pedido do próprio pai mesmo, porque o vilão, né, o Viking vilão da história, mandou que ela fizesse isso, senão o pai ia ver, né, ela sendo morta pela espada dele. Então meio que o pai pega a espada assim, enterra lá no coração, acaba morrendo. Então ela fica com sangue nos olhos o tempo todo, ela quer achar esse Viking, né. Então a gente tem um pouco desse flashback dela e mostra ela com um filho. Ela tem um filho na história, ela não parece ter um marido, mas ela tem um filho, e chegam até um lugar lá onde ela encontra esse Viking, né? Ela sai detonando geral. Ela tem aí uma característica bastante violenta, cara, isso é bem legal. Ela sai aí espatifando todo mundo. Só que quando vai matar esse Viking, né, o Predador chega, na verdade, depois que o filho dela mata, acaba matando esse Viking pelas costas aí. Então o Predador chega, dizima geral, mata o filho dela, por sinal, e ela bastante danificada, né? Ela sai aí totalmente arrebentada desse lugar onde eles estão. E aí começa um confronto dela com o Predador, que é bem grande, o Predador, por sinal, né? Todo aquele elemento de suspense está ali, o Predador que a gente viu no passado, nos primeiros Predadores. Esse Predador é um pouco muito grande e pesado, eu não gostei muito bem dessa fisionomia desse Predador aqui, né? Ele é o que eu menos gostei. Porém, o embate é bem legal e de longe aí, essa fica sendo a melhor história e melhor combate, né? Mesmo como eu disse, não gostando muito bem da aparência desse Predador para os outros, mas eu gosto como é feito o embate da Ursa com o Predador. E aí, tudo bem, quando corta essa história da Ursa, né? Mostra ela como se fosse numa prisão, ela presa em algum lugar, e aí ela vai lembrando do que aconteceu com esse colar no pescoço e vai passando aí para um próximo personagem que tá de costas. E esse personagem, justamente, né, o ninja, que é um ninja sem nome, a gente não sabe qual é o nome desse cara, no momento falar sobre isso, e ele mostra a história dele, né, desde pequeno, que ele tá aí para disputar, né, com, a gente não sabe se é irmão, se é um amigo, ou o que é, também se o samurai lá, o chefe lá, é o pai, ou o que é ali, não explica muito bem, pelo menos não tem muita legenda pra entender depois também. Caso que ele acaba correndo, ele não reage contra esse garoto, né? E o garoto acaba fazendo como se eles fossem bastante amigos, né? E aí ele não reage, o outro garoto acaba até fazendo uma cicatriz nele, né? Onde ele sai correndo, passa 20 anos, ele volta pra recuperar seu lugar aí nesse clã, né? Na verdade.
Então ele começa a chegar bem furtivamente no lugar, sai matando muitos ninjas pelos aqueles paláciozinhos que tem lá, né? Japão feudal, e aí depois ele encontra, né? Começa a ter um embate, e o que é engraçado é que os predadores sempre aparecem depois que acaba o embate lá. É como se ele fica esperando quem vai morrer, quem que vai se dar mal ali, para quem sobrar ele enfrentar, né? Ele espera assim o melhor pra ele. Então isso acontece também, né? O irmão acaba caindo, o irmão amigo acaba caindo na cachoeira, e ele fica lá, né? A deriva do predador, onde começa a correr, né, tem uma perseguição com ele e tudo mais. No final, o irmão acaba voltando, né, que ele caiu do lado de um penhasco, mas ele não morre, e meio que os dois se unem para enfrentar o predador. E aí tem muitas mentiras aqui já, né, por exemplo, o irmão dele leva daquelas garras do predador, mesmo no bucho, não morre, né, atravessa o cara, e depois o predador solta ele lá, mas ele ainda fica vivo um bom tempo aí. Eu achei que esse embate foi muito fácil, o predador foi derrotado muito facilmente aqui, né, os dois não tiveram tanta dificuldade assim pra vestir das outras histórias, mas visualmente o Predador é bastante legal. Esse Predador aqui eu gostei bastante do visual dele, aparentemente foi o que eu mais gostei, né, de aparência. Eu que mais gostei foi esse aqui. Vamos depois para a última história, onde é o do piloto, né, da Segunda Guerra, e essa história aqui eu acho a mais fraca, tanto pelas ações aqui assim, né, que são muito surreais aqui, né, porque o cara, além de ele ser um cara aí que ele não tem experiência, né? A gente pensa que ele é um cara que tá afastado, mas não, ele não tem muita experiência com voo. Inclusive, ele fica o tempo todinho tentando ajeitar um avião lá quebrado, né? E quando vai, é como se ele tivesse muita experiência. No meio da Segunda Guerra lá, no Pacífico, ele acaba fazendo altas coisas que pilotos profissionais não fazem. Então, achei muito forçado a vitória dele contra o Predador, né? Que já é um Predador totalmente ambientação futurista, ele é bem diferente desse Predador. E é legal, diferente pra legal. Só que aí eu acho que tem muita forçação, porque não era pra esse cara vencer nunca o Predador naquelas condições ali. O Predador acaba caindo em armadilhas que eles vão pro meio do Pacífico, de uma matéria de navios, cara. E as bombas não pegam em nenhum momento num avião velho que o Torres não leva nenhuma bala desses canhões, mas o Predador sai assim, alvejado, né? Bem que a nave dele é bem maior. Mas assim, é uma coisa que eu achei forçado, inclusive também te ver que colocaram esse Torres pra ser um alívio cômico o tempo todo, ele fazendo coisas que seria pra gente achar engraçado, mas não é nada engraçado. Então ele fica que nem fosse um boboca, na minha opinião ali. Então a história do Torres aí, esse final da Segunda Guerra, é a mais fraca de longe aí, pra mim, né? E tudo bem, são presos, né? Cada um derrota o Predador, e ao final, isso é uma coisa nova no Predador, na franquia Predador, ao final eles são abduzidos, né? A nave do Predador vem lá pra pegar eles, e abduzem ele. E aí já coloca pra gente que eles estão juntos pra se enfrentarem, né? Na verdade eu achei que eles iam ser caçados, né? Algo como foi aí no filme, né? Predador de 2010. Mas não é assim, eles são postos pra se enfrentarem, né? Daí a explicação do nome assassino de assassino. Eles são postos pra brigar, mas aí você fica com aquilo na cabeça, mas como assim, né? Se um tava na Segunda Guerra, o outro tava lá na época feudal, no Japão feudal, e o outro aí na época Viking, né? Como é que eles podem estar juntos ali? Bom, o filme não responde, pelo menos de imediato, isso, né? A menos que eu tô esquecido aqui, não responde de imediato isso, mas os três estão lá e vão ter que se enfrentar, tem que se sair na porrada um com o outro. A Vink, né, não quer saber de conversa, já vai atacando tudo geral ali, né? Só que o japonês, né, o Jiraiya lá, o samurai, ele fica naquela defensiva, né, dizendo que em alguma coisa na língua dele lá, que não é pra brigar, que eles têm que se unir, algo assim, e o Torre babacão, né, todo atrapalhado, fica tentando achar algum jeito de sair, fica dizendo o tempo todo que é piloto, e pode sair dali, né, com a nave de um deles lá, né? Lembrando que ele nunca pilotou uma nave daquela. Como é que ele vai aprender num tempo tão rápido assim, num curso intensivo? Ninguém sabe. Mas é isso, eles começam a se enfrentar a ponto de depois eles se aliarem, tentarem escapar, né? O Torres pega uma nave que ele não... assim, levou tempo pra aprendeu rapidamente ali, não sabemos como, também outra forçação aí pra esse personagem, e a Ursa fica pra sacrificar, né, porque o Predador, que tem um chefe lá, um Predador todo grandão, cara, tudo diferente aí, com um ombro como se fosse escrito de aliens, né, de estilomorfos lá, inclusive isso aí segue pra novas teorias até, ele lança, né, manda lançar lá uma âncora, cara, bem grande assim, que prende a nave, e aí a Ursa fica pra sacrificar, e ela é presa e os dois escapam, né, e fica em aberto, o Predador manda a turma ir atrás dele lá, do que escaparam, né? Com certeza vai ter uma nova animação aí. O interessante é esse final aqui, de tudo isso. Por quê? Porque a gente fica entendendo até então como aconteceu deles se encontrarem, né? Estando em épocas distantes, né? A Vicky, né? Ela é capturada, não é morta. Eu até achei que ela ia morrer. Ela é capturada e é levada, né? Com uma câmara criogênica igual ao filme do Alien que a gente viu, né? A Sigourney Weaver, a galera todinha lá, né? A Ripley, quando vão fazer aquelas viagens espaciais, né? Que eles ficam anos lá dormindo em cápsulas criogênicas. É assim que eles conservam esses guerreiros ao longo dos tempos, e quando eles bem entendem, eles vão pra brigar com os cigalos mesmo no terreiro aí, pra um acabar com o outro. É isso que eles fazem, essa é a diversão deles lá. E quando passa, galera, né, eles levando a Vink, né, a Ursa
na câmara criogênica lá, onde tem várias outras cápsulas e muitas pessoas dentro daquelas cápsulas, né? Possivelmente campeões de outras épocas ali. Aparece pra gente, né? Claro que a Naru, em final, né? Claro que o diretor não ia perder a chance de mostrar aquele dia dela aí do seu último filme, né? A super-heroína que ele criou aí no universo do Predador. E possivelmente a Naru vai aparecer, né? Porque ele tem agora totalmente o passe livre de fazer qualquer personagem voltar, cara. Ele achou um caminho aí de fazer qualquer personagem antigo voltar, inclusive até o Dutch do Arnold Schwarzenegger, onde embora sabemos que não é tão fácil isso acontecer, né? Inclusive até mostra uma silhueta de um soldado, né? Aquela corrente e tal do exército, que dá a entender que poderia ser até o Dutch, né? Ali. Mas fiquem abertos, poderia ser também uma McKenna, né? Do Predador 2018, ou o Royce, né? Do Predadores, né? 2010. Fica meio que não tão explícito isso, mas com certeza são personagens que já enfrentaram o Predador em filmes e também até em outros eventos também, como pode ser até em histórias em quadrinhos. Então o diretor ele abriu um caminho ali para novas possibilidades. Ele pode colocar, se quiser, a Naru no filme que vem, pode fazer um filme solo da Naru futuramente, porque agora ele tem já essa desculpa, né, da câmara criogênica, que ela tá viva. Então ela pode simplesmente, de alguma forma, se eles colocarem ela pra brigar, ele escapar, alguma coisa assim, ou então trazer alguns personagens antigos. Então é uma mitologia que é totalmente nova, é bom por uma parte e ruim por outra, né? Porque a gente vê que ele tá querendo forçar mesmo a Naru pra voltar, né? Ele quer mesmo transformar a Naru numa super heroína nesse universo do Predador, né? Então isso não é legal. Mas em relação assim a forma que ele bolou para explicar esse acontecimento, né? E até dar uma explicação para uma coisa que nunca foi abordada no Predador, isso é interessante. Até mostrou também um pouco mais do planeta dos Predadores. Eles inventando até um monstro, um grandão, que inclusive esse monstro com certeza vai ser o monstro que aparece no trailer, né? O Predador Badlands, então foi uma prévia do que vai vir aí em Badlands. Vai se passar aí nesse planeta Yaltion, né? Onde eles estavam lá, então já teve um parecer disso. E fiquem abertos para várias outras animações e filmes futuros. É bom porque aumentou aí, né? O universo, né? Amplificou o universo do Predador, que antes não era muito contado, não era muito dissecado. Mas é interessante ver uma coisa nova aí para o universo do Predador. É isso aí, pessoal. No geral, eu gostei, a nota foi positiva para essa animação. E vamos ver o que acontece, né? Vamos fazer uma animação, uma segunda animação. E filmes, né, vão partir dessa animação aqui. Então, eu acho que ele vai tirar muito dessa animação e outros que ele vai fazer live actions. A gente pode até ter histórias aqui da Ursa em live action, do Ninja que apareceu aqui, né, como live action. Inclusive até personagens antigos podem até aparecer de novo por conta ali dessa desculpinha aí que ele deu agora, que achou de trazer personagens antigos. Então é legal nesse sentido. Ok, galera? Então ficando por aqui, né? Se quiser acompanhar mais vídeo que eu posto aqui no canal, é só clicar aqui no botão de se inscrever, deixar o like, né? O sininho também ativar, ficar aí acompanhando os vídeos que eu posto, pessoal. É isso aí. Tô ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, então. Até lá. Fui!